Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Abraão Rodrigues e hoje a nossa aula é sobre apresentação de dados, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um problema. Uma professora aplicou uma prova para 5 alunos e obteve as seguintes notas, tá? Alice 8,5, Bruno 7, Carla 9,2, Daniel 9,6,5 e Elisa 10, tá? O que eu quero fazer aqui? Eu quero representar esses dados aqui de diferentes formas. Eu poderia desenhar junto com vocês aqui, mas nós vamos usar um método um pouquinho diferente nessa aula aqui, tá? Nós vamos usar a linguagem de programação Python para nos ajudar a construir aí visualizações através de gráficos para esses dados aqui, tá certo? Então, para fazer isso, tá? A primeira coisa que você vai precisar é de uma ferramenta para trabalhar com Python, tá? Eu vou aqui sugerir para vocês, tá? Vamos abrir o nosso navegador aqui. Eu vou sugerir para vocês uma ferramenta que basta você instalar, avançar tudo e você vai ter todo o necessário para você fazer aí essa prática e outras análises também, tá bom? Que é o pacote Anaconda. Então, basta você entrar aqui no Google, tá? E digitar download Anaconda. E entrar aqui no site, tá bom? Feito isso, tá bom? Você pode acessar aqui essa primeira opção aqui no site anaconda.com, tá certo? E clicar aqui, tá, em Get Started. Tá bom? Ele vai pedir aí para você fazer um login, tá certo? Você faz aí o login, como você conseguir. Pode inclusive usar contas do Google, Microsoft, GitHub, tá? E aí você pode você é levado para essa página onde você pode escolher qual distribuição você quer instalar. Eu recomendo que você baixe a Anaconda Distribution, tá? Miniconda também funciona, mas ela é um pouquinho tem um pouco menos de recursos, tá? Se você está usando o Windows, então, tá? Tem também para Mac e Linux. Você clica aqui ó, em Download, aí da versão Windows 64 bits Graphical Installer, certo? E aí ele vai fazer o download, tá bom? Assim que finalizar o download, tá? Eu vou cancelar aqui porque eu já tenho instalado. Basta você clicar 2 vezes nele, avançar, 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 avançar e pronto, o Anaconda vai estar instalado para você, tá? Feito o processo de instalação, o que você vai fazer? Você vai vir aqui ó, no menu iniciar e digitar Jupyter. Só o JU ele já vai aparecer, tá? Jupyter, ele é um editor que vem junto com o pacote Anaconda. O Anaconda ele instala para você o Python, tá? As versões do Python e instala algumas outras ferramentas que vão lhe ser muito úteis. Inclusive, aqui é que a gente mais vai usar, que é o Jupyter Notebook, tá? Então basta clicar nele aqui, tá? Ele vai abrir um terminal aqui. Não se preocupa com isso, só minimiza, não fecha, só minimiza e aguarda. Porque você vai ver que ele vai abrir aqui no seu próprio navegador, ó. Percebeu ali, ó? Ele abriu ali pra gente, tá? E o que você tem aqui é a distribuição de pastas aí do seu computador. Por exemplo, eu posso entrar aqui em Desktop e criar aqui um novo projeto, New Python 3, tá? E ele vai criar aí para nós um notebook. O que é um notebook? O notebook ele permite você rodar trechos de códigos em Python, célula a célula, tá bom? Então você tem aqui uma célula, tá? Se eu quiser criar outra célula, é só clicar nesse mais aqui, posso tirar a célula que eu criei, tá bom? Com essas ferramentas aqui, tá bom? Posso usar Markdown para escrever textos aqui, ó. Iniciando com Python, tá? E você percebe que eu consigo escrever. E posso ter código também aqui. Por exemplo, se você nunca programou em Python, vale a pena você dizer olá mundo, né? Então, para desfazer isso em Python, basta usar print, entre aspas, uma string, olá mundo, tá? Certo? Se você rodar essa célula aqui, você percebe que ele te faz exatamente o que você pediu. Linguagem de programação é isso, você dá uma lista de regras, você dá uma lista de instruções para o computador e ele faz para você, tá? A ideia aqui é dar uma lista de instruções para o computador criar gráficos para nós, certo? Então, voltando aqui no nosso problema, nós temos esta distribuição de dados aqui. Nós precisamos passar ela para o Python. Eu posso fazer isso usando o conceito de listas, tá? Eu não vou aqui dar um curso de introdução à programação para vocês nesse momento, tá? Mas você pode aí buscar por si próprio aí
para aprender um pouco mais, é muito útil, muito válido, tá certo? Mas eu vou mostrar aqui de forma geral como que você faz o procedimento, tá? Para você trazer aí esses dados aqui, que são poucos, para o Python, eu vou lá no meu notebook e vou criar duas listas, tá? Uma que eu vou chamar de nomes, tá? E para criar listas eu abro aqui os colchetes, tá? E sempre que eu coloco uma palavra, que a gente chama de string, eu tenho que colocar ela entre aspas, tá? No caso ali eu tinha Alice. Bruno. Carla. Daniel. E Elisa. Tá bom? Então, já criei a lista com os nomes. Preciso de uma lista com as notas também, né? Então, notas. Os valores da nota são valores reais, né? São floats, tá? São valores que tem um ponto ali separando. Por isso que no exercício eu já coloquei separação com ponto, tá? Python, ele separa as casas decimais com ponto, tá? A vírgula é para separar elementos, tá? O padrão aí é americano, tá ok? Então, no caso aqui, as notas eram 8.5, 7.0, 9.2, 6.5. Perceba que eu não estou colocando os números entre aspas, tá? Números não precisam. Somente palavras, tá? Entre aspas. E 10.0. Tá? Feito isso, a minha lista ela já está criada, tá? A vantagem de usar Python para esse tipo de atividade é que ele possui algumas bibliotecas. O que são bibliotecas? Programas que já estão prontos para você usar ali, que vão facilitar muito a sua vida para fazer determinado tipo de ações. Inclusive, existe uma biblioteca própria aí para você trabalhar com gráficos, que é a Matplotlib. Então, você pode importar essa biblioteca, que é um pedaço de código, para aqui dentro, só usando o comando import matplotlib.pyplot. Toda vez que eu for usar um recurso da biblioteca matplotlib.pyplot, eu tenho que usar esse comando, matplotlib.pyplot, comando que eu quero trazer dela, né? Mas aí você concorda comigo que ficar escrevendo toda hora matplotlib.pyplot vai ser um pouco desagradável, né? Então a gente pode dar um apelido para ela. Vou chamar ela de PLT. Então basta, as PLT eu estou dando um apelido, um alias para ela, tá? Então basta eu usar esse PLT ponto, o comando dela que eu quero utilizar, e eu já consigo criar o meu gráfico. Por exemplo, vamos criar aí um gráfico de barras, tá? plt.bar. Bar é o comando da biblioteca Matplotlib que me permite criar gráficos de barras. O que eu preciso dar aqui para criar o meu gráfico de barra? Eu preciso definir o que está no meu eixo X, no meu eixo horizontal, e o que está no meu eixo vertical, tá? No eixo horizontal, eu quero os nomes, então eu vou passar a lista nomes. No eixo vertical, eu quero as minhas notas, então eu vou passar notas, tá? E eu posso, inclusive, definir a cor aí das minhas barras. Por exemplo, color igual a blue, tá certo? Posso ainda não definir somente a cor das barras, mas eu posso definir a cor das bordas da barra, tá? Existem diversos comandos que você pode estar utilizando, não vou mostrar todos, mas você pode acessar a biblioteca, a documentação da biblioteca Matplotlib e verificar esses comandos, tá? Mas para mudar a cor da borda, você pode usar o Edge Color, que eu posso colocar aqui como black, tá? Somente isso daqui, se eu rodar, guarda um pouquinho, vejo o que ele acontece, ele faz aqui o gráfico pra gente, ó. Tá certinho, ó, exatamente, o gráfico de barras, tá bom? Ah, esse azul ficou muito escuro, quero outra cor. Você pode usar, por exemplo, o Sky Blue, tá certo? Ó. Ficou um pouquinho melhor, né? E aí você tem o seu gráfico. Só que você pode melhorar as coisas. Tudo bem, aqui no eixo horizontal tem os nomes, no eixo vertical tem as notas, mas não está escrito isso no gráfico, né? Eu não vou... Quando eu vou pegar esse gráfico aqui, pôr num documento, numa apresentação de slides, num artigo, eu preciso que ele esteja detalhado, com o título, com o nome no eixo das medidas do eixo lateral, do eixo vertical e assim por diante. Tá certo? Vamos lá, então. Vamos colocar essas informações também. Eu posso fazer isso. Posso usar o PLT ponto
title, que é o título do meu gráfico, tá? Notas de provas. Posso, por exemplo, dar um título para o eixo horizontal, tá? Então, plt.xlabel, xlabel. E aqui eu vou passar o que eu quero que apareça lá, por exemplo, alunos, né? Que é o que nós colocamos lá. E também plt.ylabel. No eixo vertical eu tenho as notas, então é isso que eu quero que apareça lá. Tá bom? Rodando isso daqui. Tá feito aí, ó. Olha que legal. Ficou bem melhor, né? A gente ainda consegue melhorar mais ainda, tá? Vamos supor, agora o desafio, que eu quero colocar uma linha na média, tá? Passar uma linha ali vertical, horizontal, né? Uma linha horizontal ali no valor médio. Como fazer isso? Tá certo? Eu posso usar aí habilidades de programação, tá certo? Para você criar isso daqui, tá bom? Então, não se preocupe se você não entender tudo aqui agora, tá? É uma amostra que para incentivá-lo a aprender mais sobre programação. Então, eu posso criar aqui, por exemplo, a média, tá? A gente sabe como calcular a média. Eu tenho que fazer a soma das notas, certo? Olha que legal, Python, tá? Existe um método sum, que é para somar, e eu tenho que dividir pelo número de notas, tá? E para obter o número de elementos nas notas, eu posso usar o comando len, tá? Notas. Dessa forma aqui, tá bom? E aí eu preciso usar um comando do Matplotlib que me permite criar essa linha, que é o plt.axhline, de horizontal line, certo? Qual vai ser o valor dessa linha? Onde ela vai estar? Ela vai estar na posição da média, que nós acabamos de criar ali, da variável média. Tá? Qual a cor que eu quero ela? Eu quero ela como red. Tá bom? Posso escolher o estilo de linha, né? Eu não quero uma linha reta. Talvez uma linha tracejada fique melhor, né? Então, line style igual a... Você pode colocar desse jeito aqui que ele já vai entender o que você quer. Tá bom? E é legal também eu colocar uma legenda, né? Então, para colocar uma legenda, eu posso usar aqui um label, tá bom? O F de format para formatar ali a minha saída de texto, tá? E eu vou colocar aqui uma média, tá certo? Igual aqui. Esse F que eu coloquei me permite colocar variáveis que eu criei, que no caso a média, junto com o texto, que é as minhas strings. Então, média. E eu quero aqui apenas uma casa decimal. Então, um F aqui, tá? Feito isso, tá bom? Eu, para exibir essa legenda, posso usar o comando plt.legend. Tá? Então, o label é o texto que você vai exibir na legenda, certo? Posso, só para não ficar aparecendo esse texto, esse rimo aqui, eu posso dar um plt.show aqui, tá bom? E aí ele já vai criar aí para mim, tá certo? Olha que coisa legal, tá? A média é 8.2, ele calculou automaticamente para a gente e já plotou a linha da forma que queríamos no nosso gráfico, tá? Então esse é o poder aí de usar aí linguagens de programação, tá certo? Vamos fazer também um outro tipo de gráfico aqui, tá certo? Imagina que você tenha agora a seguinte situação, tá certo? Dado aí a lista de notas dos nossos 5 alunos, nós queremos construir um gráfico em pizza agora, tá? Que mostra o seguinte, tá bom? A porcentagem de alunos com nota maior, igual a 7, tá? Que seriam ali os alunos que estão aprovados, tá? E a porcentagem de alunos com nota menor que 7, que seriam os reprovados, tá? Então, eu quero aí agora criar um gráfico como esse, tá? Que vai nos dar uma boa visão aí de outra coisa aí a respeito da nossa distribuição. Esse primeiro nos deu uma ideia da média e onde cada aluno está em relação à média, tá? Agora a gente quer saber quem está aprovado e quem não está. Então, aprovados vai ser igual a sum. E aqui eu vou usar uma condição para somar todos aqueles que estão aprovados. Então, quando nota, uma condição, né? Com maior ou igual a 7, para cada nota em notas. Então, para cada elemento nota ali na minha lista, ali, o que eu quero dizer, para cada for, para cada um desses daqui, ó, para esse, tá? Para cada nota, que é cada um daqueles elementos na minha lista notas, tá? Eu vou fazer isso daqui. Eu vou
contabilizar se a nota for maior ou igual a 7, tá? Aí eu somo, tá bom? Também vou precisar do total, né? Total de alunos. Então, total é igual a len notas, tá? Vamos precisar calcular o número de reprovados. Isso é bem fácil, né? Reprovados é o total menos aprovados, né? Então, reprovados é igual a total menos aprovados. Tá bom? E agora eu posso aí criar lista com os valores que eu vou colocar no meu gráfico, tá? Então, primeiro, valores vai ser uma lista que vai ter aprovados e reprovados. Quem são esses aprovados e reprovados? Essas duas listas que eu criei aqui, ó. Maior ou igual a 7 e os reprovados aqui. Eu estou colocando esses valores aqui dentro dessa lista aqui, tá certo? Agora eu preciso também das minhas categorias, que agora não são variáveis, tá? São strings, são textos que eu quero mostrar ali. Aprovado, reprovado. Então, aprovados. Por isso que estão entre aspas, tá? E reprovados. Entendeu por que eu tenho que colocar texto entre aspas? Porque se eu não colocar texto entre aspas, aí eu vou confundir o que é texto mesmo com o que é variável, tá certo? Posso, inclusive, aqui definir cores, tá? Por exemplo, aqui. Red e green. Azul, vermelho e verde, tá bom? E agora eu preciso criar aí o meu gráfico de pizza, tá? Eu já criei todo o necessário aqui, agora é só usar lá a biblioteca Matplotlib para criar esse gráfico. Então, para fazer isso, ó, plt.py, tá? O que eu preciso entrar aqui? Valores. Isso que eu preciso ter aqui, tá? Posso também criar minhas legendas, então labels. O que vai ser os meus labels, tá? Vai ser essas categorias que eu criei aqui, ó. Tá certo? E o colors aqui, igual a minhas cores. Tá bom? Posso dar um plt.show aqui. E olha só que legal. Ele criou aí o gráfico, tá? Claro, sem título, sem nada. Tem algumas outras configurações que nós podemos fazer para melhorar aqui esse gráfico, ó. Mas só de olhar aqui você vê que teve uma maioria suficientemente grande aí de aprovados. Você pode se perguntar quanto, né? A gente pode criar algumas outras propriedades, tá certo? Que vão nos mostrar aí. Por exemplo, eu quero ver a porcentagem. Eu posso usar esse comando aqui, ó. Auto pct igual a 1 ponto. 1.1f, tá? Isso daqui é a formatação para que apareça aí a porcentagem, tá? Não vou entrar em tantos detalhes assim, tá certo? Aliás, aqui é 1.1, tá? E também eu posso querer ali que ele starte ali em 90 graus, né? Que em vez de ficar num lugar aleatório ali, eu gire o meu gráfico ali e ele fica 90 graus. Start angle igual a 90, tá? Vamos ver se eu consegui fazer certinho aqui. Feito. Aí, ó. Reprovados 20%, aprovados 80%, tá? E aí você pode colocar o título se você quiser e assim por diante, tá bom? Existem outros tipos de gráfico aí que você pode criar também, tá certo? Que tem propriedades parecidas aí, tá bom? Como plt.plot, tá? Que é um gráfico de linha aí, tá certo? Que você pode estar usando também. Você pode estar usando histogramas também aí, se você quiser, tá bom? Enfim, existe uma infinidade de opções que você pode aí estar utilizando aí, tá bom? Bastando você dar uma olhadinha aí na documentação da biblioteca, tá certo? Bom, por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.